Pessoal, então vamos lá. Na aula de hoje, o principal objetivo é passar algumas orientações gerais de como vai ser o andamento das nossas disciplinas, seja de projeto, seja de A, como que a gente vai caminhar em cada uma e ver as atividades e o que tem que ser feito em cada uma. Eu vou compartilhar minha tela aqui só para poder ir explicando passo a passo e eu vou replicando a tela com vocês. Durante a aula, se alguém quiser perguntar alguma coisa, destrava o microfone e pergunta, porque pelo chat, enquanto eu estou mostrando na tela, eu não vou conseguir ficar vendo, eu vou ter que parar e ficar indo e voltando. Então, pode destravar o microfone, pergunta e depois trava de novo. Se todo mundo ficar destravado, dá uma interferência grande. Beleza, está todo mundo vendo a minha tela aqui? Alguém fala um ok aí, estão vendo a tela? Ok. Beleza, então. Eu só vou explicar algumas coisas gerais aqui. Primeiro eu vou falar da disciplina de projeto, depois mais ao final eu vou falar da disciplina de A. Então, na disciplina de projeto, na última aula que a gente teve, foi a aula que a gente teve a palestra com o Matheus Alves, lá sobre desenvolvimento, que foi bem interessante. Aí, qual que é o principal objetivo, dando segmento naquilo que a gente tem que fazer? É que todo mundo crie lá o levantamento de requisitos, ou seja, o backlog lá e as regras de negócio básicas do teu produto inteiro. Então, lá naquele documento que todo mundo compartilhou, todo mundo tem um documento compartilhado comigo. E também tem o Trello compartilhado. Então, dentro desse documento, é para vocês colocarem as regras de negócio do programa inteiro, igual o Matheus fez lá naquela planilha. Pode ser de forma bem simples no começo lá. Então, eu tenho lá, aqui está do sistema inteiro. Então, ele tem que ter um cadastro de usuário, um cadastro de propriedade, um cadastro de rebanho, gestão e manejo e controle de produção. Então, isso aqui são as atribuições do sistema, ou seja, é o backlog do sistema, tudo que ele tem que fazer, basicamente. E isso vocês vão fazer para os sistemas de vocês. Então, vocês vão colocar qual que é a descrição do sistema, qual que é o nome do sistema e a descrição básica dele, lá naquele documento, e vai colocar tudo que o sistema tem que fazer. Na sequência, isso já para a semana que vem, então vocês têm que fazer isso aqui, colocar o backlog do sistema e colocar o backlog do primeiro sprint, da primeira atividade que vocês vão desenvolver. Então, vocês têm que definir aquilo que o sistema tem que fazer como um todo e aquilo que vocês vão fazer inicialmente, que vai ser a primeira sprint do sistema. Junto aqui com, aí vocês podem criar aquela tabelinha bonitinha lá de levantamento de requisitos, ou seja, quais são os requisitos, aí vocês podem detalhar lá, requisito funcional, não funcional, mas no mínimo tem que ter quais são as atribuições do sistema. Depois também vai ter que deixar pronto os casos de uso, mas casos de uso você pode fazendo em paralelo com as sprints. Então, vou fazer cadastro de usuário, você cria o caso de uso do cadastro de usuário, deixa lá, define que vai ser essa sprint, cria o caso de uso e começa a criar o conteúdo, começa a realmente criar o sistema aqui. Então, algumas pessoas já têm um pouco do sistema desenvolvido, já começaram a mexer, e a ideia agora é fazer o nosso sistema ganhar corpo, porque o objetivo no final da disciplina é que todo mundo tenha um sistema funcionando. E para poder fazer todo esse controle, vocês vão usar o Trello para isso. Então, a ideia também é modificar o Trello de vocês, não sei se todo mundo já fez, depois da palestra do Matheus, modificar o Trello para poder ficar no modelo do Scrum aqui. Ou seja, então colocar lá, na Sprint 1, que é o conteúdo que vocês têm que fazer. E aí vocês podem criar, porque todo mundo compartilhou um quadro do Trello comigo. E aí, aquele quadro pode ser o quadro da Sprint 1, você pode só renomear e vai colocar o que você tem que fazer, o que você está fazendo, o que você está, o que está para teste lá e o que está para revisado e o que está pronto. Dentro daquilo que você levantou aqui na sua Sprint 1. Então, só recapitulando aqui, eu tenho que fazer qual que é o levantamento de requisitos do sistema como um todo. E aí, como eu falei, você não precisa detalhar ao máximo tudo, que a ideia é um negócio ser incremental, mas você tem que deixar isso definido. Junto, você já pode ir colocando regras de negócio. Depois, definir o que vai ser a Sprint 1, que vai ser, logicamente, o primeiro ponto lá, e dessa Sprint 1,
gerar o diagrama, deixa lá dentro do documento e modifica o teu Trello para poder ficar igual o que o Matheus montou aqui, para poder fazer sprint, e você vai fazendo a sua sprint, eu vou conseguindo acompanhar. E aí, de todo mundo, eu vou olhar, de todos os projetos, eu vou olhar isso para a próxima semana. E a cada semana a gente vai vendo, na primeira semana, da sprint 1 que cada um conseguiu fazer. E a ideia das sprints é que elas sejam de 2 semanas, porque a gente não tem tempo mais que isso. Não adianta a gente falar, vou fazer sprint de um mês, não vai. Até o Matheus relatou lá na empresa dele, os sprints deles são de 10 dias úteis, ou seja, são de 2 semanas. E a ideia é vocês trabalharem com esse mesmo sprint. Então, a cada 2 semanas, vocês têm que ter uma entrega, vocês vão ter que mostrar algo do sistema. E aí, como aqui no Google Meet, tem como vocês mostrarem as telas de vocês também. E aí, depois, a gente vai olhando por aqui cada uma das telas. Tá dando para entender tudo? Qual que é a ideia? Alguém dá um salve. Isso, espera aí, tem que desenvolver o projeto. A ideia no final, você vai ter que entregar o projeto. Agora, para essa semana, você tem que definir qual que é o backlog do produto, ou seja, levantamento de requisitos e definir o que você vai fazer e definir a sprint 1. Beleza. Isso aí a gente está definindo o que vocês vão trabalhar. E já cria o diagrama de casos de uso da primeira sprint lá. Então eu tenho que criar a tela de login. Então, como que funciona a interação com tela de login? Quais são os requisitos? Quais são as regras de negócio da tela de login? E aí você tem que desenvolver. E aí você vai desenvolver a tela de login, você vai desenvolver a tela de cadastro, e aí a cada 2 semanas tem que ter uma entrega do teu projeto. Então você tem que entregar alguma coisa do seu projeto. Para que a gente consiga ir dando andamento, senão a gente vai chegar no final da disciplina, a gente não vai ter nada. Ou seja, o principal objetivo é... Quais softwares específicos que vocês estão falando que você precisa, Natália? Você falou que ainda não conseguiu instalar os softwares para poder desenvolver o projeto com o Ângelo. Vocês vão usar o PHP? Vocês precisam de alguma coisa específica? Assim, Matheus, o problema que deu com o Ângelo é a questão do Vagrant, que quando a gente vai criar a máquina virtual, ele bloqueia porque não é compatível com alguma coisa lá do laboratório. Ah, tá. Não, mas assim, você não precisa colocar em cima do container do Vagrant nesse primeiro momento. O Vagrant, ele é uma ferramenta bem interessante, assim como o Docker, para você trabalhar com container e trabalhar. Você tem o teu projeto e aí você tem o tester. Todo mundo está rodando em cima do mesmo container. Aí não tem problema de configuração, de versão da linguagem que você está usando, de funcionar em um e não funcionar no outro. Então, o Docker, o Vagrant, são containers bem interessantes. Sim, você tem que aprender, você tem que usar ele, mas ele não é pré-requisito para você começar a desenvolver o teu projeto. Para você começar a desenvolver, começar a fazer as telas, você não precisa disso. Eu vou desenvolver em C Sharp, vou desenvolver em Java, vou desenvolver em PHP, provavelmente vocês vão trabalhar em PHP, ou eu vou trabalhar mobile, vocês têm que desenvolver um produto e entregar um produto. Então, pode ser em Node, pode ser em qualquer linguagem. Não tem restrição de linguagem. O objetivo aqui, você tem que ter um problema, você vai levantar quais são os requisitos desse problema que você vai trabalhar. A gente está tentando direcionar sempre para um problema real e depois a gente vai fazendo as sprints. Essa que é a ideia, para que vocês tenham essa vivência. O container é muito importante, mas ele não é pré-requisito, então dá para começar a trabalhar tranquilo. A Bruna falou dessa planilha aqui que eu mostrei. Aqui no ambiente virtual, de projetos, tem aqui, ó, um link, ó, aula palestra do Matheus Alisson. Na hora que você clica aqui, ó, tem lá, ó, tá o backlog e a pasta compartilhada. Dentro da pasta já tem tudo. E aqui tem umas regras aqui também que o Matheus colocou de conteúdos, ó. Tá vendo, ó? A tela de cadastro, quais são as regras de negócio. Então, tudo isso aqui vocês têm que fazer. Não precisa ser exatamente nesse formato, mas isso aqui serve como um bom guia. E depois também aqui é o Trello que ele colocou o quadro da sprint. Então todo esse material está aqui. Deu para ver aí, Bruno? Beleza. Então, em relação à disciplina de projetos, tem as atividades para fazer, mas é bem tranquilo. Então você tem que definir qual que é o backlog do teu produto como um todo,
Não preocupe em detalhar ele muito agora, ou seja, pode ser de maneira superficial, como o Matheus colocou ali. Depois você vai definir qual que vai ser a tua sprint 1. Para a sprint 1, você já cria o diagrama de caso de uso, você vai criar as regras de negócio, monta o quadro no Trello e começa a trabalhar nela. E aí tudo isso vocês vão documentando. A cada sprint vocês vão ter um quadro no Trello. E todos esses quadros vocês vão salvando, que aí vocês vão mostrando ele. Na parte de desenvolvimento, é para todo mundo subir o conteúdo no Git. Essa semana não vai dar tempo, mas a ideia na semana que vem é a gente fazer uma prática de Git. E eu vou mandar um conteúdo também sobre Git, eu vou colocar no ambiente virtual, para quem não conhece Git, só para poder ir subindo tudo que vocês estão fazendo pro Git. Então, eu fiz uma primeira tela do meu sistema, pega e sobe ele pro Git. Fiz outra tela do sistema. Isso vocês vão ter 2 usuários, são 2 desenvolvedores por equipe, 2. Então, os dois podem subir esse conteúdo e a ideia é começar a trabalhar com Git. Como a gente vai ficar um pouco complicado dar uma aula normal sobre Git, eu vou tentar mostrar, eu vou tentar colocar um conteúdo lá no ambiente virtual para que vocês possam seguir. E depois, na próxima aula, na semana que vem, a gente faz uma praticazinha de Git e a gente vê o que cada um já tem pronto. Mas depois, na hora que tiver conteúdo pronto, é para subir para o Git. Mais alguma dúvida sobre a parte do projeto? Deixa eu ver aqui o Pedro. Ô Pedro, para cada sprint, você tem um quadro do Trello. Então, você tem a sprint 0, a sprint 1, a sprint 2. Cada sprint, ela gera um quadro no Trello. Então, você vai ter uma sprint para cada um. Vai ter um sprint para cada quadro no Trello. E quando vocês subirem também a V1 lá no Git, toda a parte de documentação, que é a descrição do que o sistema faz, diagrama de casos de uso e etc., vocês vão usar o Git. Então, vocês vão colocar lá na wiki do Git, vocês vão colocar a descrição do sistema e vão colocar o diagrama de caso de uso. E a gente vai acompanhando o conteúdo de cada um por lá também, se você já colocou a descrição. Então, por enquanto, vocês colocam no documento. A ideia daquele documento é que a gente coloque o máximo de informações sobre o sistema, sobre o que vocês estão fazendo, para que a gente consiga escrever o artigo para a jornada científica depois, que vai ser bem interessante para quem quiser fazer, e vai ser a documentação do sistema. Mas só que ali a gente coloca o máximo de coisa possível. Depois a gente vai organizando e colocando lá na wiki do Git. Beleza? Mais alguma dúvida? Se alguém quiser desbloquear o microfone e perguntar, pode perguntar. Fica até mais legal às vezes. Todo mundo tranquilo? Até o Yuri chegou. Beleza. Eu só vou dar uma passada aqui agora. Ó, o Yuri. Entendeu tudo, né, Yuri? Eu tô salvando aqui, depois eu vou colocar lá no YouTube também e dá para o pessoal dar uma repassada. Acho que o Yuri estava jogando também. Então, Bruna, a orientação é para que todos os professores façam aulas remotas. Não sei se vai ser nesse modelo, eu prefiro fazer de forma síncrona para poder manter o horário de aula, a gente manter uma rotina de trabalho. Eu vou pedir para os professores da área técnica para ver se a gente consegue fazer dessa maneira, com o Google Meet também. Só que não é fechado esse modelo para todo mundo. Então, se alguém quiser pegar e fazer uma videoaula normal, gravar ela e postar para vocês, vocês vão assistir, só postar a dúvida lá no EAD, também pode ser dessa maneira. Mas a gente vai fazer desse jeito e eu vou ver se o Ângelo faz assim também, que aí a gente consegue alinhar melhor. Voltando aqui no ambiente virtual, na disciplina aqui, ó, tem um fórum de dúvidas. E nesse fórum de dúvidas tem dúvidas gerais sobre o projeto. Então, se tiver alguma dúvida, pode postar aqui, que aí depois eu respondo, fica documentado para todo mundo e durante a semana. E também, se alguém tiver alguma dúvida específica, pode me chamar no WhatsApp, e aí depois eu pego e respondo, trago a dúvida para a próxima aula e a gente vai trabalhando dessa maneira.
Beleza, né? Agora, deixa eu só dar uma passada sobre a disciplina de IA. Então, na aula passada, deixa eu ver a disciplina de IA. Se alguém tiver alguma dúvida, pode destravar o microfone e chamar. Aqui, ó. Na aula de IA, a última coisa que a gente fez foi aquela prática com o Arduino e eu coloquei aqui a aula de quarta-feira. A aula de quarta-feira foi gravada, ela não foi ao vivo. E aí aqui eu coloquei algumas vídeos explicações de como utilizar a comunicação serial com o Arduino. E aqui tem o Git lá, que tem todo o material, e depois aqui tem a aula. Qual que é o objetivo? É você ver como você consegue fazer o Arduino comunicar com uma aplicação, seja Java, seja C Sharp, qual ela for. E essa comunicação entre o Arduino, entre a plaquinha do Arduino, esse aqui é só um modelinho de Wi-Fi Shield, então entre o Arduino e a aplicação é por interface serial, ou seja, pelo USB. Então aqui eu tenho a minha aplicação, ele manda um A para o Arduino. O Arduino pega e executa alguma coisa, por exemplo, acende a lâmpada. Depois eu tenho a minha aplicação, ele manda um T para o Arduino. O Arduino lê um sensor e devolve esse resultado para a aplicação. Então é isso que é apresentado na videoaula, que é o objetivo que vocês consigam fazer para o projeto de vocês. Isso que vocês têm que fazer é uma obrigação da segunda versão do projeto de Arduino, que até tem aqui a descrição do projeto, que eu já vou explicar. Na primeira versão não precisa, mas a ideia é fazer uma prática utilizando o Arduino. Mais uma vez, se alguém quiser falar alguma coisa, pode destravar o microfone e ir perguntando. Aí o Pedro falou, nossa, mas tem gente que não tem sensor, eu preciso de sensor, eu preciso de material para trabalhar. Na próxima semana, tem um conteúdo da aula de A, que é a mesma aula que eu já dei para o pessoal da licenciatura, que explica o conteúdo inicial de Machine Learning. Então, essa aula eu não vou repassar o conteúdo teórico dela de novo, eu vou postar aqui o link, vocês vão assistir ela e depois a gente vai juntar, só para poder tirar dúvidas sobre o conteúdo. Eu vou postar aqui que vai ser a aula da próxima semana. Na próxima semana também, a gente tem um problema aqui do projeto, que está a descrição do projeto de agência aqui, que é o projeto de Arduino. Pegando aqui o nosso projeto de agência com Arduino, o que todo mundo tem que fazer? Todo mundo tem que implementar um agente baseado na plataforma Arduino, que é aquilo que a gente já cansou de trabalhar, a grande maioria já comprou o seu Arduino, etc. Então, você tem que descrever a arquitetura que vai ser utilizada, seu software, seja arquitetura de hardware, baseado em Arduino, o software vai ser em C mesmo, você vai usar alguma coisa em Python, ou se você vai comunicar com C Sharp, com Java, ou com o que for. O PEAS, qual que é o tipo de agente, ou seja, para que ele serve, como você vai medir a performance dele, ou seja, eu consigo saber qual que é a média de temperatura do dia a dia, e de acordo com essa média de temperatura eu consigo melhorar a qualidade térmica do ambiente. Beleza. O ambiente, se ele é estático, se ele é dinâmico, e quais atuadores e quais sensores que vão ser utilizados. Isso aqui tem que preencher para V1, para a primeira versão. E aqui está sequências de percepções e ações. Se o sensor for menor que tanto, o que eu faço? Eu ligo o ventilador. Se o sensor estiver entre 500, 300 e 500, eu acendo um LED. Então, eu vou ter percepções e ações. Isso aqui é o projetinho do agente. E isso aqui é para a primeira versão. E você tem que entregar uma primeira versão do projetinho de Arduino funcionando. Não precisa estar encapsulado numa caixinha bonitinha, numa maquete bonitinha ainda na V1. Mas para a V2 já precisa estar na maquete bonitinha. E para a V2 precisa, através da interface USB, fazer a integração e salvar isso tudo no banco de dados. Ah, mas eu não vou salvar no banco, eu vou usar uma nuvem, vou tentar fazer comunicação com nuvem. Pode? Pode tentar fazer comunicação com nuvem, e a gente tem conteúdo para isso. A versão 1 está para o dia 22/4, então é para todo mundo tentar trabalhar em cima dessa data. A gente não sabe como as coisas vão caminhar daqui para frente, mas vamos tentar manter essa data. E a versão final é para o dia 20/5, que vai ser a jornada. E a gente tem um tanto de sensores lá na escola. Lá. O problema que a gente esbarra agora é para a galera conseguir ir lá e pegar esses sensores. Isso, o arquivo pode compartilhar comigo com o Ângelo, que aí ele consegue ir acompanhando também. Isso foi uma pergunta do Everton.
Como que vocês vão conseguir pegar o material? A ideia é a gente não ter aglomeração. Então, a gente não pode ter muita gente no ambiente só. Aí, qual que é a ideia? Na próxima semana, na quarta-feira, a ideia é que pelo menos um representante de cada dupla aí, ou de quem precisa de material para trabalhar com o projeto, vá lá na escola quarta de manhã, às 8h30, e aí fica todo mundo espaçado 1 metro lá do lado de fora, e depois vai entrando um por um para poder pegar material comigo. Ah, eu vou precisar de um sensor de gás, um sensor de proximidade, um sensor de temperatura, eu vou trabalhar com receptor IR, para você ter alguma coisa para começar a trabalhar. Então, todo mundo comprou o Arduino, mas você precisa de sensores também. Então, aí, na semana que vem, na quarta-feira, que vai ser dia 25, e aí não precisa ir todo mundo 8h30. Um vai... deixa eu ver quem que pode ir. Quem que pode ir lá na escola quarta-feira? É para ir um só por dupla. Não, beleza. Então, vamos ver quem pode ir, e aí eu vou estar lá 8h30. Aí o objetivo, então quem chegar, se tiver mais gente, fica esperando lá de fora, lá, tem que ter um espaço de 1,5 m entre pessoas, não pode abraçar. Sei que todo mundo vai estar com muita saudade um do outro, né? Mas por enquanto não vai poder abraçar. E aí o objetivo é você pegar o material para que você possa desenvolver o teu projeto. E aí eu vou estar lá. Então quer dizer que a gente não vai ter aula presencial, aula pelo Meet semana que vem? O conteúdo da aula de IA eu vou postar no ambiente daqui a pouco, que vai ser a aula já da semana que vem. Natália, se precisar do Arduino, não tem como. Sim, Natália, se você precisar do Nano, tem como sim. Tem como usar lá, dependendo, eu consigo até te emprestar ele. Só os Unos lá que eles são controlados. Os Nanos, como eles vieram de um projeto, eu consigo te emprestar um sim. Então, o conteúdo da semana que vem, que a gente já entra em Machine Learning, eu vou postar, que vai ser a aula que eu dei para o pessoal da licenciatura, então tem até uma interação com o pessoal da licenciatura, mas é o mesmo conteúdo. E aí eu vou postar esse material e depois eu vou abrir para a gente poder tirar dúvida. Então, como eu vou estar lá na escola na quarta-feira, eu vou entregar o material pessoal, depois a gente vai marcar aulas 10 horas só para tirar dúvida do conteúdo. Então, até na quarta, vocês têm que assistir essa aula que eu vou postar, que eu vou colocar aqui no ambiente, vai ser a aula do dia 25, e vou colocar um link. E aí vocês vão assistir essa aula, é um conteúdo bem teórico, e depois às 10 eu vou estar disponível para poder tirar dúvida. Igual o pessoal da licenciatura foi perguntando algumas coisas, vocês podem ir perguntando também, que aí pode ser dúvida específica. Beleza? E o que é importante? Em relação aos conteúdos, todos os nossos conteúdos eles vão estar aqui dentro do ambiente virtual, dentro do Moodle. Ah, tá. Na disciplina de A também tem um fórum aqui da disciplina que vocês têm que colocar aqui. Do projeto do Arduino, qual que é a ideia do projeto de vocês. Então, cada uma das duplas tem que postar aqui, ó, eu vou fazer isso, isso e isso. Para que a gente não repita, para que isso não fique igual. Então, todo mundo aí, como atividade agora, já entre agora aqui no fórum da disciplina de A, e aí tem fórum de dúvida da disciplina, e depois tem lá, projeto Arduino e ideia do projeto. E aí, um da dupla, não precisa ser os dois, faz a descrição do que vai fazer e quais sensores que vocês vão precisar para poder utilizar dentro desse projeto. Que aí eu já consigo ter uma ideia de falar se você tem ou não tem. Já pega e façam isso agora. Beleza? Todo mundo entendido o que tem que ser feito? Alguém destrava o microfone aí, fala um salve aí. Ninguém quer falar nada? Fala um oi aí, Bruna. Pessoal tímido, destrava o microfone. Você vai ficar aparecendo minha voz no vídeo. Aí pra você ver. Então, beleza, pessoal. Como eu falei, o objetivo hoje é mais uma orientação geral. A gente vai continuar tendo, a gente vai trabalhar dessa maneira toda semana. A disciplina de projeto vai ser um pouco tranquilo. Vocês vão ter as atividades, então vocês vão ter que ter entregas. Então,
nessa primeira parte, então você tem um backlog do produto, então você tem que definir o que teu produto deve fazer e depois detalhar isso igual o Matheus fez, definir qual vai ser a sprint, definir as regras de negócio da sprint 1 e você tem que criar o diagrama de casos de uso da sprint 1, isso para a semana que vem. E depois, a partir da sprint 1, você vai ter 2 semanas, você tem que começar a ter entrega. Então, depois de 2 semanas, você tem que entregar no mínimo a tua tela de login com a tela de cadastro de usuário básico. E aí, vocês vão caminhando dentro do projeto. A cada semana, vocês têm que ir mostrando, eu vou olhando lá no Trello, o que fez, e vocês vão mostrando os temas de o que cada um fez. Então, aqui, vocês conseguem compartilhar a tela de vocês comigo também. E aí, depois, conforme vocês forem fazendo, eu vou olhando a tela de cada um. O que cada um fez, e aí pega, vocês vão hospedar o sistema, vão mandar o link do sistema, mostrando como que ele está, o conteúdo vai estar no Git. Na semana que vem, o principal objetivo vai ser mostrar lá como utilizar basicamente o Git para que vocês consigam, para que a dupla consiga interagir dentro do projeto. Beleza? Eu vou parar a gravação agora.